Nós perante Deus. Que pensar nessa nossa posição existencial do finito perante o infinito, do ego perante o amor. Como nos posicionar e nos rever nesse momento tão crítico, não só de nossa vida, mas de nossa existência. Hoje, Jesus nos estimula a essa reflexão mais profunda, ao dizer assim, lá no contexto de que ele tinha acabado de caminhar sobre as águas, indo de encontro aos discípulos que estavam num barco em meio à tempestade. Nessa situação, depois de Pedro haver tentado caminhar sobre as águas e em parte caminhado, em parte afundado, Jesus, o evangelista, nos conta sobre aqueles que ficaram no barco. E ele nos fala assim: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no a Jesus, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus 14, versículo 33. Para quem gosta de números, versículo 33. É interessante nós olharmos a posição dos seres perante a luz. Todos nós temos uma fototropia, uma fascinação, uma busca pela luz. E qual é a nossa posição diante dela? Diante de Jesus existiram os apaixonados. Entre os apaixonados, um luminoso exemplo é de Estevão. Como descrito no livro Paulo Estevão, Estevão foi uma figura reta que se apaixonou por Jesus e imediatamente se colocou a seu serviço, sacrificando tudo, todos, mudando e se aprofundando nesse encontro com a luz. Mas já não em linha reta, mas numa ascendência revolucionária, nós vamos ter Pedro, que o negou e se transformou no pilar da nova construção do cristianismo. Nós temos Paulo, que foi o primeiro perseguidor de cristãos, torturador, confiscador, aterrorizador e assassino de Estevão. E Maria Madalena, a grande equivocada, mas que quando conheceu Jesus, quando encontrou-se com o Mestre, caiu de joelhos, como aconteceu com Paulo, e se transformou. Ainda dentro do campo dos apaixonados, nós temos Judas Iscariotes, que, absolutamente embebido pela paixão, pelo vigor, pela luta política, vendeu Jesus. Já no campo dos racionalistas, encontramos figuras como Tiago, que no mesmo Paulo e Estevão fica desenvolvido, que está em Atos dos Apóstolos, brigou, lutou por instituir uma aproximação do cristianismo com o judaísmo, a ponto de defender a circuncisão de todos os convertidos, como era a tradição judaica. Entrando num embate direto com Paulo,
Tiago e Paulo polarizaram uma das primeiras disputas das comunidades cristãs. Ao contrário do que se pensa de Pedro e Paulo, Tiago e Paulo. Ainda que dentro do contexto de sinceridade, de busca sincera por Jesus, Tiago simboliza essa racionalidade que busca mais o interesse do que as lições nas situações. Ainda no campo da racionalidade conveniente, aí ainda mais radicalizados, nós teremos Caifás, que usa os ardis políticos, usou os ardis políticos do Sinédrio para induzir e obrigar praticamente Pilatos a matar Jesus, e o próprio Pilatos. Nós temos nessas figuras todas exemplos, personagens, como de um drama que vem se repetindo há milênios e que nós, os atores, envergamos os personagens, os figurinos, as posições, os papéis, de acordo com a nossa maturidade e a nossa boa vontade. É assim que nós temos sido de Pilatos a Estevão durante todos esses milênios, passando de um papel para o outro, mas alguns deles estagnados no poder das armas, da força, representado por Pilatos, estagnados no poder das articulações e do jogo relacional, simbolizado por Caifás. Alguns de nós ainda amarrados no institucionalismo religioso, na conveniência do institucionalismo religioso inócuo, que é simbolizado por Mateus, por Tiago. Nós reencenamos e agora, em plena transição planetária, somos convidados a mais uma vez mudarmos o nosso papel, porque trata-se de uma encenação dinâmica e no decorrer da própria peça, nessa peça que está acontecendo agora, nós podemos mudar de papel, como Paulo. Nós também estamos às portas de Damasco, como Paulo. E somos chamados a uma mudança de postura, como Jesus convidou a Paulo. Qual será a nossa postura agora? Nos agarraremos nos personagens racionalistas que nos têm conduzido até agora, do interesse da conveniência social, relacional, do interesse da força, do interesse religioso? Ou nos encontraremos movidos pela paixão, com as oportunidades de nos sensibilizarmos finalmente à compaixão, à cooperação e à fraternidade? Esse é o convite decisivo dessa hora. Não decisivo porque não vai ser feito depois. Não decisivo porque redundará em penas eternas, como a teologia tanto teimou e ainda teima. Mas porque trata-se de um momento chave que, se for aceito agora, nos dará progressos muito significativos, como aquele episódio em que Públio Lentulus, uma encarnação anterior de Emmanuel, como descrito no livro Há 2000 anos, tem um encontro com Cristo e tem uma oportunidade de sair do seu pedestal, do seu personagem de ego, de riqueza, de poder, de interesse, para assumir
um papel de testemunho, de sacrifício, de transformação. E ele, não aceitando, postergou a sua caminhada em 2000 anos, retomando a chance de trabalhar com Cristo num testemunho claro e vigoroso na sua sociedade, na sua amizade com Chico Xavier. Nós estamos no mesmo momento. Não nos perderemos, nada se perde, tudo se transforma, também no universo e no progresso espiritual. Aqueles que não aceitarem o convite agora irão apenas para outra classe, irão promover os seus processos e poderão inclusive voltar para a Terra em regeneração. Mas aqueles que aceitarem o convite agora permanecerão na Terra, encetarão desde o início o trabalho da regeneração planetária, porque assumiram a autorregeneração. Permanecerão no nosso planeta, na nossa sociedade, permanecerão na nossa humanidade, reconstruindo-a e reconstruindo-se na fraternidade de Jesus. Esses são os papéis, essas são as alternativas. Vistamos a roupa que tivermos boa vontade e que tivermos lucidez de vestir. Boas escolhas para vocês, ótimas atuações para todos nós. Assim seja, até a próxima.